Imaginem que estão a conduzir. Na estrada não passa mais nenhum carro e de repente vocês reparam numa luz forte no céu que parece que vos está a seguir. A próxima lembrança é vocês chegarem a casa, sentirem-vos sujos, com rasgões na roupa. 2 horas passaram e vocês não têm memória nenhuma do que se passou durante este tempo todo. E isso é o que aconteceu em setembro de 1961 a Barney e Betty Hill, sendo eles um dos casos mais famosos e mediáticos do contínuo mistério de rapto de aliens. Olá a todos, meu nome é Margarida, bem-vindos de volta ao meu canal e hoje tenho um vídeo sobre aliens. Eu adoro aliens, já estou há tanto tempo a fazer um vídeo sobre aliens e eu há pouco tempo redescobri este caso e achei que era perfeito para trazer aqui para o canal, visto que é um caso tão famoso e mediático no debate sobre aliens e rapto de aliens. Portanto, se vocês são novos aqui no canal, não esqueçam de subscrever e, claro, pôr um gosto ajuda-me imenso e comentarem lá em baixo ideias para vídeos novos e sem mais demoras, bora lá começar com este caso. Tudo começou quando Barney, de 43 anos, e a sua mulher Betty, de 46, decidiram ir fazer uma viagem espontânea para um fim de semana para fora para desanuviar um bocadinho a cabeça. Barney, ele trabalhava nos Correios, trabalhava no turno da noite e ele todos os dias tinha de fazer uma viagem quase de 100 km, tanto numa direção como para a outra, portanto 200 km ao total. E a Betty também não tinha um trabalho fácil porque ela tinha de lidar com casos, ela trabalhava para o Estado, tinha de lidar com casos de criança, do seu bem-estar e isso tudo, portanto também não era um trabalho fácil. Eles ambos eram conhecidos por irem sempre à igreja e também por participarem em atividades relacionadas com o movimento de direitos civis. Eles eram um casal interracial, o que na altura ainda era muito anormal, e apesar de já terem uma idade um bocado avançada, eles eram na verdade recém-casados. Portanto, estavam casados há 1 ano e pouco e esta viagem espontânea seria então uma espécie de lua de mel que eles nunca tinham tirado antes. No último dia, dia 19 de setembro de 1961, depois do jantar por volta das 10 da noite, decidiram que saíssem agora e se aguentassem pela viagem toda, que chegavam a casa mais ou menos entre as 2 e 3 da manhã. E assim o fizeram. No meio do caminho começaram a ver uma luz estranha no céu. Pensaram primeiramente, ok, se calhar é uma estrela cadente, mas depois essa começou a cada vez ficar mais brilhante e maior. Barney, que adorava aviões, e aliás ele tinha lutado na Segunda Guerra Mundial, percebeu-se logo que aquilo muito improvavelmente que não era um avião, e achou aquilo um bocado estranho, mas para tranquilizar a Betty disse que provavelmente era, por exemplo, um satélite que saiu do curso. O mais estranho é que a luz parecia que estava a seguir todos os movimentos do carro, enquanto o carro andava por todas as curvas na montanha e a luz zigue-zaga de um lado para o outro, passava para a frente da lua, depois escondia-se nas árvores, só para parecer passar alguns segundos e parecia que estava a jogar às escondidas, ou às apanhadas, ou como fosse um jogo de gato e rato. E apesar disso os assustar, eles achavam que se calhar era uma ilusão, de estarem cansados, que já era nesta altura da madrugada e que, tal como por exemplo a gente quando está no carro parece que a lua nos está a seguir, podia ser a mesma coisa com a luz estranha. E pensaram nisso até que não aguentaram mais e decidiram parar o carro. A Betty pegou nos binóculos e olhou diretamente para aquela luz estranha e rapidamente percebeu que aquilo era um objeto giratório. O Barney, que lá está, percebia bastante de aviões, soube logo que aquilo, lá está, não podia ser um avião nem um helicóptero porque não fazia barulho nenhum, mas ele também era muito cético. Enquanto a Betty, e a gente vai falar sobre isso mais à frente, enquanto a Betty já gostava da história dos aliens e dos ovnis, o Barney não, o Barney era super cético e ele nunca na vida poderia achar que aquilo era, por exemplo, uma nave espacial. E apesar de ele também começar a ficar cada vez mais preocupado, ele não queria assustar a Betty. Então voltaram para dentro do carro, seguiram um caminho, até que de repente parecia mesmo que aquele objeto giratório, aquela luz estranha, estava a pairar sobre o carro deles, mesmo acima. Então aí Barney parou o carro, continuou com o motor ligado, pegou na arma, que ele tinha uma arma escondida debaixo do assento do carro, e pegou outra vez nos binóculos e saiu para fora à procura da nave, seguiu até a uma floresta e depois olhou para ver se conseguia ver bem a nave. Aí viu então uma nave espacial em formato de panqueca com janelas e atrás das janelas pareciam estar seres. Uns seres pequeninos, seres não humanos, cinzentos, que também o estavam a observar. O primeiro instinto dele foi pegar na arma, só que não conseguia levantar a mão.
e ele estava a tentar baixar os binóculos, só que ele parecia que de repente começou a ouvir uma voz para ele não fazer isso. E a partir daí tudo o que ele pensava é que eles vão ser capturados. And at that point, the craft began to descend, and he became frightened. Ran back to the car, saying he thought they were trying to capture him. Portanto, ele começou a gritar, começou a fugir de volta para o carro e começou a conduzir o mais rápido possível na direção oposta de onde é que estavam aquelas coisas estranhas, até que de repente parecia que algo tinha parado na parte de trás do carro. Começaram a ouvir assim uns sons estranhos, ritmos tipo bip, bip, bip. Stopped in midair directly in front of us. The car motor stalled, and at that point I realized that they undoubtedly planned to take us on board. E de repente começaram a ficar sonolentos e perderam a consciência. Só para recuperar 2 horas mais tarde, a cerca de 50 ou 70 km mais à frente da estrada. Assim que chegaram a casa, ambos sentiam-se super esquisitos, sentiam-se esquisitos no corpo, como algo lhes tinha acontecido, sentiam-se quase violados, que tinham sido tocados em sítios impróprios, as roupas estavam todas rasgadas e eles tentaram entender o que é que tinha passado naquela noite sem qualquer sucesso. A Betty, como eu já tinha anteriormente, ela tinha bastante interesse pela história dos aliens e dos OVNIs, então logo nos dias seguintes ou nas semanas seguintes, ela foi à biblioteca procurar sobre o que é que poderia ter sido, casos parecidos ao dela e do seu marido, e encontrou um livro sobre um grupo civil de OVNIs, o grupo chamava-se de Comitê Nacional de Investigações sobre Fenómenos Aéreos, também conhecido como NICAP na América, né? E cada vez mais ficou convencido que o lhes tinha acontecido tinha sido então mesmo um rapto por aliens, por extraterrestres. Mas também preocupada por serem expostos, por exemplo, à radiação, ela relatou o acontecimento ou avistamento à Força Aérea. O mais curioso é que a Força Aérea no início até tomou interesse no caso. Aliás, na altura eles tinham um projeto secreto que é o Blue Book Project, que também quero fazer um vídeo sobre isso, que é bastante interessante, que era tudo sobre o avistamento de aliens, que investigou esse caso e que descobriram que naquela altura, naquela noite, mais ou menos à mesma hora que Betty e Barney foram raptados, que na base de Força Aérea mais próximo deles, no radar apareceram 2 objetos voadores não identificados. They had tracked an unidentified craft at 2:14 a.m., just about the time we estimate that the UFO left. É assim, nós temos de lembrar que OVNIs, ou objetos voadores não identificados, não quer necessariamente seja aliens, ou seja, é apenas objetos que a Força Aérea ou o radar não conseguem identificar o que é. Mas é super interessante o facto de ter acontecido mais ou menos logo tipo à meia hora em que a Betty e o Barney dizem que foram raptados. Barney, depois nos meses a seguir, nos anos a seguir, tinha vários ataques de ansiedade, ele até começou a ter úlceras na pele. A Betty também tinha sonhos muito perturbadores sobre o que é que tinha acontecido, mas lembrem-se que eles ainda não se lembravam muito bem, portanto tinham essas memórias bloqueadas, apenas lembram-se o que é que tinha acontecido antes de verem a nave espacial e depois chegarem a casa, mas não se lembravam o que é que tinha acontecido durante. Por isso acharam todos que o melhor seria então começarem a procurar ajuda profissional e principalmente fazer tratamentos de hipnose. Assim, em 1964, portanto 3 anos depois, encontraram-se com Benjamin Simon, um psiquiatra e neurologista muito conhecido na altura, especializado em hipnose, que também estava muito na moda nos anos 60. Durante meses de sessões semanais, Benjamin Simon, o psiquiatra, tentou ajudar então o casal a perceber o que é que tinha acontecido. You're still asleep, but you can see it all clearly. I got to get my gun. All right, that's all. O que eles disseram que tinha acontecido foi então algo parecido que tinha pousado na parte de trás do carro, pondo-os a dormir. Depois, seres pequeninos, cinzentos, levaram-nos através de uma rampa para a nave espacial. Lá dentro, eles foram separados, cada um passou para a sua sala de exames e deitados em cima de uma espécie de mesa. Durante o exame removeram as roupas, arrancaram cabelos, assim pele, pedaços de unhas, enfiaram também vários tubos assim em zonas no corpo. Ask him what he's going to do with it.
And he said, just a simple test, it won't hurt me. And I asked him what. And he said he just wants to put it in my navel. It's just a simple test. And I don't know, it will hurt, don't do it. E durante todo esse tempo, ambos lembram-se de que de lado estava outro ser cinzento que estava a supervisionar tudo e que eles o chamaram de o líder. Mas segundo a Betty, os seres eram até amigáveis e ela até se ria com eles. Mais tarde, sozinha com o líder, Betty perguntou-lhe de onde é que eles tinham vindo, até admitindo que ela não sabia assim muito sobre o universo. O líder mostrou-lhe um mapa astral e nesse mapa astral, que ela depois mais tarde, sob a hipnose, ela desenhou. O alien, que pelos vistos falava inglês, nesse mapa astral disse-lhe que mostrava as rotas de comércio entre as várias estrelas e que nesse mapa então estava incluindo até a nossa estrela, que é o Sol, outras estrelas, e até apontou de onde é que eles vieram. E nessas sessões eles também desenharam vários desenhos sobre como é que eram os seres, como é que era a nave espacial e isso tudo. Outra evidência interessante é o facto de, como eu já tinha dito, o vestido da Betty estar rasgado, mas também no vestido ela estava coberta por um pó cor-de-rosa que depois de examinado foi concluído que não era de origem orgânica, ou seja, que não era deste mundo. E depois na parte de trás do carro, lembram-se que eles pensavam que algo tinha pousado ou pairado assim na parte de trás do carro. Na parte de trás do carro encontraram círculos concêntricos brilhantes e quando colocava uma bússola ao lado deles, que a bússola começava a girar incontrolavelmente. Durante 4 anos, desde 1961 a 65, tanto Barney, Betty, toda a gente envolvida no caso manteve um profile muito low-key, até que em 65 um jornalista do jornal de Boston fez uma reportagem sobre essa história e de repente toda a gente adorou esta história. E estava em todo lado, eles viraram um fenómeno, viraram estrelas, que até mais tarde viram um livro de best-seller e também um filme para televisão. Portanto, toda a gente estava louca com esta história. E a verdade é que realmente estes casos é um dos mais marcantes do OVNI, porque lançou uma era totalmente diferente, porque até lá um dos casos mais marcantes, mais conhecidos, era sem dúvida o incidente de Roswell, que eu também quero muito fazer um vídeo sobre esse. Basicamente o que tinha acontecido de UFOs era, por exemplo, esse, mas a maior parte das vezes era apenas vestimentos no céu, tipo, o que é aquilo? Este, de Betty e Barney, foi a primeira vez que um alien teve contacto com humanos, foi a primeira vez que as pessoas pensaram, wait, what? Eles podem mexer connosco, eles podem nos raptar, eles podem nos fazer mal, e a partir daí, todas as histórias a partir desse caso de Barney e de Betty, todas as histórias de vestimento ou de rapto de aliens, basicamente seguem toda essa linha de história que começou com Barney e Betty Hill. O que está neste caso de Barney e Betty Hill tão diferente e tão especial em comparação com os outros é o facto de Betty ter desenhado aquela mapa astral e de possivelmente ter conhecimentos astronómicos que na altura não estavam disponíveis. Em 1969, uma professora, Marjorie Fish, tentou comparar então esse mapa astral com mapas astrais perto da Terra ou do nosso sistema solar. Até que finalmente, no final, ela encontrou basicamente o perfect match. Oh meu Deus, isto era a prova irrefutável do que o que tinha acontecido, que Barney e Betty estavam a dizer a verdade e que ele realmente tinha sido raptado por aliens. Certo? Nem por isso. Porque apesar de Marjorie Fish, na altura em 1969, ter as melhores intenções possíveis, ela era cientista e ela queria mesmo comprovar que foi o melhor método possível, da maneira mais científica possível, se eles estavam a dizer a verdade ou não. Só que ela tinha disponível no final dos anos 60 ou início dos anos 70 não tem nada a ver com com a nossa tecnologia e a informação que nós temos agora, hoje em dia. Portanto, passado mais ou menos 20 anos, nos inícios de 1990, foi realizada uma missão de satélite, aliás, que até era europeia, para medir posições, distâncias, essa coisa toda sobre estrelas. E essa missão, esse satélite, conseguiu identificar centenas e milhares de estrelas com uma precisão 200 vezes mais do que antes. Isso fez com que muitos cálculos da Fish estivessem errados. E a própria Fish, também passado alguns anos, concordou e admitiu. E pronto, a teoria que toda a gente acreditava
na Barry, ou que aquele mapa astral tinha sido verdadeiro e que eles tinham sido raptados, também foi tudo por água abaixo. Muitos descartam a possibilidade da história ser real porque a Barry e a Barney, apesar de terem a mesma experiência, ambos relembram-se da história alguns detalhes um bocadinho diferentes. Por exemplo, a Barry dizia que eles não tinham qualquer pelo no corpo e que usavam um casaco cinzento e calças azuis, enquanto o Barney dizia que eles tinham cabelo e que usavam uniformes pretos. Chegou até a compará-los com uniformes nazis, um deles era o Hitler. They're men, all with black jackets. Looks like a German Nazi. Isso é super fascinante em relação à psicologia, porque o nosso background também influencia muito como a gente interpreta um acontecimento ou uma situação. Por exemplo, temos o Barney, que ele lutou na Segunda Guerra Mundial, que é um acontecimento bastante marcante na vida de uma pessoa, e que achava que os aliens eram parecidos com nazis. Mas depois temos, por outro lado, a Barry, que anteriormente já acreditava em OVNIs, já tinha um interesse por aliens, que achava que eles eram amigáveis, até se ria com eles. Portanto, nem parece que são os mesmos aliens. Como é que duas pessoas tiveram a mesma experiência, têm interpretações e memórias tão diferentes? E lá está, nós também temos de lembrar que são memórias e que a hipnose ou hipnotizar alguém é uma coisa cientificamente comprovada. A gente sabe que as nossas memórias não é a coisa mais fiável de sempre. Aliás, o nosso cérebro até tem muita mania de nos criar memórias falsas. E depois, se a gente realmente achar que essas memórias falsas são verdadeiras, então o nosso cérebro faz o seu trabalho de preencher as lacunas em brancos e de preencher com novos detalhes. Já para não falar que muitos acreditam que eles fabricaram essa história devido também ao stress que eles sentiam naquela altura. Again, como eu disse, eles eram um casal interracial que na altura era muito normal e na altura, no verão de 1961, o movimento de direitos civis estava no seu auge e há um psicólogo que analisou o caso que acha muito interessante do facto dos aliens serem cinzentos, quer dizer, a combinação entre branco e preto. O próprio psiquiatra deles, que fez a hipnotização, o Benjamin Simon, disse acreditar na altura e sempre que eles estavam a dizer a verdade, mas estavam a sofrer de uma ilusão. Ou seja, que Barry e Barney Hill achavam eles o que estavam a dizer. Ai, que susto! Aliens. Ou seja, o que Barney e Barry Hill estavam a dizer, eles achavam ser como verdadeiro. Portanto, eles acreditavam nisso como ser verdade, portanto estavam a dizer a verdade, mas estavam a sofrer de uma ilusão. E voltando atrás sobre aquele projeto, o Blue Book, que na altura investigou o caso, eles acabaram por dizer de que o que Barry e Barney passaram que não eram rapto de aliens, e o que é que eles viram, a luz estranha que eles viram no céu, na verdade era o planeta Júpiter, que naquela noite estava bastante próximo de Terra e estava mais brilhante e maior que as outras estrelas. O que é que eles acham que aconteceu? A Barry e o Barney estavam cansados, ainda tinham 2 horas à frente até chegar em casa, já era meia-noite, 1 da manhã, e viram aquela luz estranha do céu. A Barry, que na altura, não sei se vocês se lembram, ela até disse sobre hipnose, tinha dito ao alien que ela não sabia muito sobre o universo, então ela nem sequer poderia não saber que aquilo era um planeta, e como ela acreditava nos aliens e nos OVNIs, poderia querer acreditar que aquilo era algo mais místico. E o que o psiquiatra diz que pensa que aconteceu foi que ela depois, durante a noite, sonhou sobre o tal rapto de aliens, e como vocês sabem, o nosso inconsciente muitas vezes sonha sobre coisas, intensifica o que a gente pensa ou o que a gente acredita. E ele acredita que ela então sonhou sobre o rapto de aliens. No dia a seguir contou a Barney, e o Barney absorveu a história, se calhar também teve alguns sonhos sobre isso, e passado alguns meses, alguns anos, apenas tomaram isso como verdade. Mas qualquer a teoria de que eles fabricaram ou não, Barney e Barry sempre disseram que tudo aquilo que se passou era então verdade. No início até eles eram muito, como eu já disse, estimados mesmo pelos investigadores de OVNIs. Barney infelizmente morreu logo pouco tempo depois, em 1969, portanto também acredito que a Barry também tinha muito stress para defender a sua história, e ela a pouco e pouco foi perdendo um bocadinho a sua credibilidade, porque começou a alterar a detalhes da história, a alterar novos pontos à história que já não faziam assim muito sentido. Agora, o mais interessante que eu acho ainda é aqueles 2 objetos não identificados no radar da Força Aérea.
Ok, eu até acredito aquela história do planeta de Júpiter que estava brilhante e que tinha uma luz estranha, eles podiam estar privados de sono, podiam estar sob aquele stress todo do trabalho, do facto de serem um casal interracial, e essa coisa toda, e opá, viram aquela luz estranha brilhante no céu que parecia que o estava a seguir, se for então uma estrela é como a lua que parece que está a seguir, e de uma maneira ou outra, sem saberem, fabricaram aquela história. Mesmo assim, isso não explica, e a Força Aérea e o Project Blue Book nunca explicaram como é que, mais ou menos, na mesma altura, na mesma hora em que Barney e Hill disseram que foram raptados, 2 objetos estranhos voadores apareceram no radar da Força Aérea. E já para não falar que mais tarde eles chegaram a dizer que aquilo eram balões meteorológicos. E onde é que a gente já viu essa desculpa antes? No incidente de Roswell. Portanto, you tell me, digam lá em baixo nos comentários o que é que vocês acharam deste caso. Eu acho este caso super interessante. Vocês têm ideias para outros casos ou para outros vídeos de Alien, digam lá em baixo, ou para outros vídeos qualquer. Não esqueçam de pôr um gosto, as minhas redes sociais também vão estar lá em baixo, portanto podem me seguir no Instagram. E não se esqueçam de subscrever, é o mais importante, ajuda imenso subscrever e pôr um gosto. E eu vejo no próximo vídeo. Tchau!